Queridos ouvintes, este é o canal Histórias da Vida. Tenha um ótimo ouvinte. É maior que bem-vindos ao canal Histórias da Vida das Pessoas. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Estamos muito curiosos. Desejamos a vocês um ótimo ouvinte desta história fascinante. Eu desci do ônibus na minha parada e me encolhi um pouco. Outubro este ano veio cedo, traiçoeiro, com vento úmido que se infiltrava sob a jaqueta e não deixava esquentar. Eu tinha 27 anos, trabalhava como contadora em uma pequena empresa de construção, alugava um apartamento de um quarto na periferia da cidade e estava acostumada a contar apenas comigo mesma. Os pais ficaram longe, em uma cidade pequena no sul, onde eu cresci. A mãe ensinava na escola, o pai trabalhava na ferrovia. E ambos já tinham se acostumado com o fato de que a filha tinha ido para a grande cidade e vivia sua vida. Eu ligava para eles todo domingo, mandava um pouco de dinheiro quando conseguia e tentava não reclamar. Eles já se preocupavam que eu estivesse sozinha. O apartamento que eu alugava ficava no 5º andar de um prédio simples de 9 andares, pequeno, com tetos baixos e janelas que davam para uma estrada barulhenta. Mas eu o amava. Em 2 anos, transformei esses 28 metros quadrados no meu ninho. Eu voltava para cá toda noite, preparava meu jantar, lia ou assistia alguma coisa e ia dormir com a sensação de que a vida seguia reta, sem grandes abalos, sem festas, mas também sem catástrofes. Para mim, isso bastava, ou eu achava que bastava. Com Rodrigo eu me conheci em novembro, no aniversário de um conhecido em comum. O grupo se reuniu em um café no centro. Mesa longa, umas 15 pessoas, a maioria que eu via pela primeira vez. Eu estava sentada na ponta, ao lado de uma amiga, mexendo quieta na salada, quando um homem de uns 30 anos se sentou na minha frente, de suéter escuro, cabelo curto e olhos castanhos atentos. Ele não era bonito no sentido clássico, nariz um pouco comprido, queixo forte, mas havia nele uma segurança, uma força tranquila que se sentia logo. Ele se sentou, olhou a mesa, parou o olhar em mim e sorriu sem flerte, como quem reconhece uma conhecida. Conversamos. Rodrigo trabalhava em uma grande empresa de construção, chefiava o setor de compras, contava de um jeito interessante, sem se gabar, mas dava para ver que as coisas iam bem para ele. Mencionou que tinha voltado recentemente de uma viagem a trabalho, que a empresa estava expandindo, que ele negociava com fornecedores do exterior. Ao mesmo tempo, ele ouvia ainda melhor do que falava. Quando eu contava sobre meu trabalho, ele não me interrompia, não virava o assunto para si, fazia perguntas com interesse genuíno. Eu me peguei contando coisas que normalmente não contava a ninguém, como passava noites estudando a nova legislação tributária para não decepcionar o diretor, como certa vez descobri um erro na contabilidade que 3 pessoas antes tinham deixado passar. Ele ouvia, acenava e, em determinado momento, disse que eu era do tipo de pessoa em que tudo se apoia, de forma simples e sem pompa, como uma constatação. Minhas orelhas ficaram vermelhas e eu fiquei grata pela meia luz do café. Ele pediu meu número no fim da noite. Eu dei e me surpreendi comigo mesma, porque normalmente não dava. Ele ligou no dia seguinte e me convidou para o cinema. Depois veio um jantar, depois um passeio pela orla, depois outro jantar e mais um. Rodrigo cortejou bonito, mas sem ostentação. Chegava na hora, abria portas, ouvia, guardava detalhes. Uma vez eu comentei que adorava marmelada de laranja. Uma semana depois, ele me trouxe uma caixa de uma pequena confeitaria que eu nem conhecia e disse que tinha rodado metade da cidade até encontrar uma de verdade, sem gelatina. Eu fiquei parada na entrada do meu apartamento alugado, segurando aquela caixa, e senti algo dentro de mim, tenso e habitualmente controlado, começar a relaxar. Para o ano novo já estávamos juntos todo dia. Rodrigo me buscava depois do trabalho. Jantávamos na casa dele ou na minha. Ele ficava para dormir. O apartamento dele era mais espaçoso que o meu, de 2 quartos, em um bairro bom, mas mobiliado de forma bem masculina e espartana. Sofá de couro, televisão enorme, geladeira quase vazia e uma pilha de louça suja na pia. Ele ria e dizia que precisava de uma mão feminina. E eu ria de volta, sem entender ainda que ele já não estava só brincando. Em janeiro ele me apresentou a mãe.
Dona Lúcia morava em um apartamento amplo de 3 quartos do outro lado da cidade, em um prédio antigo elegante com tetos altos e detalhes arquitetônicos, que o ex-marido dela tinha deixado após o divórcio. Rodrigo me avisou que a mãe era uma pessoa complicada, mas disse isso com tanto carinho que eu pensei. Complicada quer dizer de personalidade forte, exigente talvez. Eu ainda não sabia que complicada no vocabulário dele significava que ela ia tentar me quebrar. Chegamos lá num domingo para o almoço. Na véspera eu tinha comprado um bolo em uma boa confeitaria e um buquê. Número ímpar. 5 crisântemos brancos, lindos. Rodrigo tocou a campainha e nos abriu uma mulher de uns 50 anos, magra, cabelo curto tingido de loiro cinza, blusa de seda e calça justa. Ela me olhou dos pés à cabeça, devagar, sem esconder a avaliação, e sorriu só com os lábios. Rodrigo a abraçou, beijou sua bochecha. Ela recebeu o buquê sem cheirar e passou para Rodrigo para colocar na água. No almoço, Dona Lúcia me interrogou com educação, por trás da qual se sentia um interrogatório. Onde nasci, onde estudei, o que faço, quanto ganho. Quando eu disse o valor honestamente, sem exageros, ela ergueu a sobrancelha e olhou para o filho. Rodrigo disse que era um salário normal para uma especialista e Dona Lúcia acenou. Mas eu notei o canto da boca dela se contrair de lado, como quem mordeu um limão. Ela perguntou se meus pais tinham imóvel próprio, e eu respondi que tinham uma casa própria na cidade pequena. Ela quis saber se era própria ou funcional, e eu me senti desconfortável, embora não entendesse exatamente por quê. Depois do almoço, Rodrigo saiu para a farmácia. A mãe pediu que ele comprasse remédio para a pressão, e ficamos só eu e Dona Lúcia na cozinha. Ela lavava a louça, eu secava, e aí ela disse baixinho, sem se virar. Você entende, Mirella, eu não tenho nada contra você, mas Rodrigo é meu filho único. Eu o criei sozinha depois do divórcio, dei estudo, ajudei na carreira, e eu quero que ele tenha uma mulher do nível dele. Você é uma boa moça, mas vem de outro meio. Não é ofensa, é fato. Eu fiquei com o prato nas mãos, o pano de prato molhado, as mãos também, e não soube o que responder. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque qualquer resposta pareceria justificativa. E eu não tinha o hábito de me justificar por quem eu era. Fiquei calada, sequei o prato e guardei no lugar. Rodrigo voltou em 20 minutos, alegre, com a sacola da farmácia e um chocolate para mim. Ele não notou nada ou não quis notar. Apesar das palavras da sogra, o relacionamento com Rodrigo só se fortalecia. Ele era atencioso, carinhoso, me fazia rir e não deixava eu me entediar. Na primavera ele me pediu em casamento. Simples, sem restaurante e anel na taça de champanhe. Estávamos na minha cozinha, comendo macarrão com queijo, e ele de repente ficou em silêncio, olhou para mim e disse que queria que eu fosse esposa dele. Tirou uma caixinha do bolso do casaco que estava na cadeira. O anel era simples, fino, de ouro. Ele disse que escolheu sozinho, sem a mãe. Eu disse sim e chorei bem em cima do macarrão. E ele ria, me abraçava e secava minhas lágrimas com o dorso da mão. A preparação do casamento começou uma semana depois, e aí Dona Lúcia entrou em cena com o papel principal. Ela queria controlar tudo, o salão, a lista de convidados, meu vestido, as flores, a música. Eu cedia onde podia, resistia onde não dava para ceder. E Rodrigo toda vez ficava no meio, sorria, passava a mão na minha cabeça e dizia, calma, é só a mamãe, ela quer o melhor. Eu aguentava. Naquela época, eu ainda acreditava que aguentar era amor. Mas a grande questão para Dona Lúcia não era o casamento. A grande questão era o contrato antenupcial. Ela tocou no assunto um mês antes do cartório, no jantar na casa dela. Estávamos os 3. Ela serviu chá e de repente disse, num tom que não admitia objeção, que no mundo moderno pessoas sensatas assinam contratos antenupciais, que era proteção para os 2 lados, que ela já tinha encontrado um advogado. Rodrigo olhou para mim e abriu as mãos como quem se desculpa. Mamãe insiste. É só formalidade. Assinamos e esquecemos. Eu olhei para ele e vi que ele estava constrangido, mas não o suficiente para contrariar a mãe. E eu entendi que se eu recusasse agora, viraria inimiga. Não para Rodrigo, para Dona Lúcia. E Rodrigo escolheria o lado dela, porque era mais fácil para ele. Eu concordei.
A assinatura foi marcada para 2 semanas depois no escritório do advogado que Dona Lúcia tinha escolhido. Ele se chamava Dr. Sebastião, e não era nada do que eu esperava. Eu esperava um jovem esperto de terno caro, daqueles que falam rápido e olham por cima da cabeça. Em vez disso, no pequeno escritório no 3º andar de um prédio administrativo antigo, nos recebeu um homem de uns 65 anos, corpulento, de paletó amassado, sobrancelhas brancas e olhar pesado e atento. Na mesa dele havia uma foto emoldurada, uma mulher jovem com uma menininha no colo. Ele cumprimentou cada um com um aperto de mão. Minha mão sumiu na dele, grande e seca, e ele nos convidou a sentar. Dona Lúcia ocupou a cadeira ao lado de Rodrigo e começou logo a explicar o que eles queriam. O apartamento que iam comprar devia ficar no nome do filho. A entrada seria dada por eles com Rodrigo, e em caso de divórcio a esposa não poderia reivindicar o imóvel. Ela falava com segurança, clara, como quem dita lista de compras. Doutor, Sebastião ouvia, acenava e fazia anotações no bloco. Não interrompeu nenhuma vez e não olhou para Dona Lúcia com reprovação. Mas uma vez, quando ela disse que a nora não poderia tomar nada na justiça, ele ergueu os olhos e olhou para mim. Só um segundo, e naquele olhar havia algo que eu não entendi na hora. Não pena, não solidariedade, mas outra coisa. Como se ele reconhecesse naquela cena algo que já tinha visto antes. Ele preparou o documento em 3 dias. Voltamos os 3, no mesmo escritório, na mesma mesa. Doutor, Sebastião colocou o contrato na nossa frente. Várias páginas de texto jurídico denso, impresso em letra miúda. Dona Lúcia pegou o documento primeiro, folheou rápido, acenou. Os pontos principais estavam lá. O apartamento ficava com o marido, a divisão conforme as condições dele, tudo como ela pediu. Rodrigo leu a primeira página, olhou a última, encontrou a linha da assinatura. Ele nunca gostou de ler documentos. Dizia que para isso havia advogados e confiava na mãe, que ele tinha certeza que controlara cada vírgula. Mas Dona Lúcia não controlara cada vírgula. Aliás, nem eu. Assinei o contrato porque não tinha nada a perder. Eu não tinha apartamento nem poupança e não estava com Rodrigo por causa de bens. Doutor, Sebastião recolheu os exemplares assinados, entregou uma cópia para cada e apertou minha mão na despedida um pouco mais demorado que dos outros. Eu não dei importância. O casamento foi discreto, em um salão pequeno, com pais e amigos próximos. Minha mãe veio da cidade pequena. Viu Rodrigo pela primeira vez e me disse no ouvido, quando ele se afastou para o balcão, bonito, mas olhos frios. Eu dispensei. Achei que mamãe só estava com ciúme, como todas as mães quando a filha vai para um homem. Meu pai apertou a mão de Rodrigo, bebeu com ele e disse, cuide da minha menina. E foi embora no dia seguinte, sem costume de ficar na grande cidade. Depois do casamento começou outra vida. Eu e Rodrigo compramos um apartamento de 2 quartos em um condomínio novo no 9º andar, com janelas grandes e vista para o parque. A entrada foi dada pelos pais de Rodrigo. Dona Lúcia insistiu que fosse documentado, e toda a oportunidade lembrava que o apartamento tinha sido comprado com o dinheiro deles. Financiamos o resto em 2 nomes. A prestação mensal dividimos meio a meio. Todo dia 15 eu transferia minha parte. E me sobrava tão pouco que às vezes na última semana do mês eu almoçava no trabalho com sanduíches que trazia de casa. A reforma ficou por minha conta não porque Rodrigo pediu, ele sugeriu contratar uma equipe e pagar depois, mas porque eu tinha uma pequena poupança guardada de anos de trabalho e queria investir no nosso lar comum. Meses escolhendo azulejo, papel de parede, luminárias, indo aos mercados de construção nos fins de semana, negociando com pedreiros, controlando cada etapa. Rodrigo chegava do trabalho, olhava o que estava pronto e acenava aprovando, mas eu via que para ele tanto fazia. Importava que estivesse limpo e bonito, o como não interessava. Eu guardava todos os recibos e notas, não porque não confiava no marido, mas por hábito de contadora. Cada nota, cada termo de recebimento, cada transferência bancária, tudo organizado em pasta por datas, deformação profissional da qual eu não conseguia me livrar e que um dia salvaria minha vida. 4 anos de casamento passaram tranquilos. Pelo menos era o que me parecia. Eu trabalhava, cuidava da casa, cozinhava, lavava, pagava minha metade da prestação. Rodrigo subia na carreira.
Foi promovido a vice-diretor. Viajava mais a trabalho, ficava até tarde. Eu não tinha ciúmes, não tinha motivo para ter ciúmes, ou era o que eu achava. Ele chegava tarde, jantava em silêncio, olhava o celular e ia dormir. De manhã, café, beijo na bochecha e porta batendo. Nossas conversas ficaram mais curtas, nossos jantares mais silenciosos, nossos fins de semana mais separados. Ele ia cada vez mais sozinho visitar a mãe, e Dona Lúcia me ligava cada vez menos. Quando ligava, usava aquela voz doce que eu aprendi a reconhecer como sinal de perigo. Eu notava as mudanças. Notava como ele começou a se cuidar mais que o normal. Novo perfume, corte de cabelo a cada 2 semanas. Camisas que antes não usava. Notava como ele levava o celular até para o banheiro, coisa que antes não fazia. Antes deixava na mesinha de cabeceira e não tocava até de manhã. Notava como ele sorria para a tela quando achava que eu não via, rápido, de canto, e apagava o sorriso quando pegava meu olhar. Eu notava e não fazia nada. Talvez medo, talvez esperança de estar errada. Talvez simplesmente não estivesse pronta para que minha vida, que construí em 4 anos, tijolo por tijolo, recibo por recibo, prestação por prestação, pudesse desabar por causa de um sorriso alheio na tela do celular. Dona Lúcia vinha à nossa casa todo domingo. Examinava o apartamento como quem fiscaliza bem público, passava o dedo na prateleira, abria a geladeira, comentava minha comida. Uma vez encontrou poeira na prateleira de cima da estante e disse a Rodrigo: "Está vendo? Eu bem que avisei, não é dona de casa." Rodrigo ficou calado. Eu também. Nós dois calávamos cada vez mais. E no nosso bonito apartamento com vista para o parque ia ficando cada vez mais silencioso, aquele silêncio que vibra como corda esticada e mais cedo ou mais tarde arrebenta. No último domingo, antes de tudo desabar, Dona Lúcia veio com um bolo de maçã feito pela receita dela. Rodrigo comeu e elogiou. Eu mastigava e sorria. Quando ele saiu para a varanda fumar, Dona Lúcia sentou ao meu lado e disse baixinho, em tom confidencial: "Você é uma moça inteligente, Mirela. Você vê que Rodrigo está apertado. Talvez valha a pena pensar em soltá-lo. De boa, sem escândalo. O contrato existe, tudo limpo. Você é jovem, vai encontrar alguém." Ela disse isso com um sorriso, quente, maternal, carinhoso, como se me fizesse um favor, como se me oferecesse liberdade e não me expulsasse da minha própria casa. Eu olhei nos olhos dela e não respondi nada. Ela sustentou meu olhar, levantou e foi lavar o próprio prato. Eu fiquei sentada à mesa, com as mãos frias e o bolo de maçã entalado na garganta. Aquele dia começou como sempre. Despertador às 7, café, sanduíche correndo. Rodrigo saiu antes de mim. Deu um beijinho na bochecha na porta e disse que a noite ia se atrasar por causa de reunião. Eu acenei, sem perguntar. Reuniões viraram parte da nossa vida, tanto quanto as prestações do financiamento, habituais, mensais, sem levantar suspeitas. No trabalho passei metade do dia no relatório trimestral e no almoço percebi que tinha esquecido o celular em casa. Ele estava carregando na mesinha de cabeceira e de manhã na pressa eu simplesmente passei reto. Normalmente eu daria de ombros e esperaria a noite, mas naquele dia esperava ligação da Receita Federal. Tínhamos enviado declaração retificadora para um cliente e o fiscal prometeu retornar. Pedi uma hora de folga, peguei o ônibus e fui para casa. A chave girou fácil na fechadura. No hall estavam os sapatos de Rodrigo. Ele estava em casa, embora devesse estar no trabalho. Do banheiro vinha barulho de água. Ele tomava banho. Na mesa da cozinha estava o notebook dele, aberto, com a tela desbloqueada. Eu não pretendia olhar. Fui para o quarto pegar o celular. Quando voltava, a tela brilhava bem na minha frente e estava aberta a conversa. Eu parei não porque quisesse bisbilhotar. Parei porque vi meu nome. Mirela de novo com os recibos já encheu, escreveu Rodrigo. E a resposta: nome feminino, emoji. Depois coitado do meu. Vem logo. Estou com saudade. Eu fiquei parada diante daquele notebook. As pernas pareciam de outra pessoa. A água no banheiro continuava correndo. Rodrigo cantarolava alegre, despreocupado, e eu subia a conversa e lia. Centenas de mensagens, meses de troca. Ela se chamava Aline. Trabalhava na empresa dele no setor de marketing. Eu lia e sentia os dedos ficarem gelados não de frio,
mas porque cada mensagem era como uma agulha fina, entrando exatamente entre as costelas. Havia fotos explícitas, do tipo que não se manda para colegas. Havia confissões, não vulgares, quase carinhosas, e isso tornava tudo pior. Ele escrevia para ela: "Você é a única com quem me sinto vivo." Ele escrevia: "Logo resolvo isso e estarei livre." Ele escrevia: "Ela não desconfia de nada. Galinha burra, galinha burra." Isso era sobre mim, a mulher que por 4 anos pagou metade da prestação, que com as próprias mãos fez a reforma no apartamento dele, que toda noite preparava o jantar dele e toda manhã passava as camisas dele. Galinha burra. As mãos tremiam, mas a cabeça estava clara, estranhamente clara, como quando se sai no frio depois de um lugar abafado. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos, tela por tela, página por página, fotos, mensagens, datas. Trabalhei rápido, metódica, como no trabalho quando tiro cópias de documentos antes de uma auditoria. Os dedos apertavam os botões, a tela piscava com o flash e no banheiro a água continuava correndo e Rodrigo continuava cantarolando. Consegui fotografar o suficiente e voltei para o hall. A água no banheiro parou. Eu fiquei perto do cabideiro e escutei Rodrigo sair, batendo os pés molhados no azulejo. Ele apareceu no corredor de toalha, cabelo molhado, e parou ao me ver. Por um segundo nos olhamos. Depois ele olhou de canto para a cozinha, para o notebook aberto e entendeu tudo. Ele não mentiu. Eu esperava a mentira. Me preparei para ela como para um soco, mas não veio. Em vez de mentira, veio raiva. Ele se endireitou, segurou a toalha na cintura e disse, calmo, quase indiferente: "Calma. E daí? Sim, tenho outra mulher. Com ela eu me sinto leve. Com você eu sufoco. Olha para você, contadora. Guardando recibos, tremendo por cada centavo. Com você é como prisão." Ele falava e eu ficava ouvindo. E dentro de mim algo se fechava devagar, como portas, como cadeado, como porta pesada. Depois ele chegou mais perto e acrescentou, já com um sorriso, já se divertindo: "Já leu o contrato antenupcial? O apartamento é meu. Arruma suas coisas e cai fora. Você está livre." Ele disse a palavra livre como se me fizesse um presente, como se jogasse fora um objeto inútil e ainda assim mostrasse generosidade. Podia ter jogado no lixo, mas jogou na rua. Eu olhei para ele, para o cabelo molhado, para o sorriso presunçoso, para a toalha que ele segurava com uma mão, e disse uma única palavra: "Tudo bem." Sem lágrimas, sem grito, sem perguntas. Ele esperava escândalo. Eu vi surpresa nos olhos dele quando, em vez de histeria, ouviu aquele tom calmo e firme: "Tudo bem." Ele até se desconcertou por um instante, mas logo se recompôs e foi para o quarto se trocar, dizendo por cima do ombro: "Você tem 1 hora. Quando eu voltar, não quero te ver aqui." Ele foi para a cozinha, pegou o celular e ligou para a mãe. Eu ouvi do quarto ele dizer, animado, quase alegre: "Mãe, falei tudo com ela. Sim, normal. Não, não gritou. Está arrumando as coisas. Bom, contrato é contrato." Eu ouvia a pausa e a voz distante de Dona Lúcia no telefone, triunfante, zumbindo como a palavra finalmente dita com alívio. Os dois comemoravam. Eles esperavam isso há tempo, ou pelo menos ela esperava, e ele finalmente amadureceu. Eu arrumava as coisas. Não tudo, só o essencial: roupas, documentos, notebook, a pasta com recibos e notas que eu guardava na prateleira debaixo do armário. Rodrigo não viu quando eu coloquei na bolsa. Ele estava na cozinha trocando mensagens e já não prestava atenção em mim. Eu já tinha sido riscada. Virei passado antes mesmo de sair pela porta. Quando fechei a bolsa e saí para o corredor, Rodrigo estava na porta de entrada, já vestido, chaves na mão. Ele olhava para mim de cima e esperava algo, talvez palavras de despedida, talvez pelo menos uma lágrima, para ter certeza de que sua saída significava algo. Eu passei por ele se afastou e eu saí para o patamar. Atrás de mim a porta fechou, clique da fechadura, baixo, definitivo. 1 minuto depois a porta abriu de novo e Rodrigo trouxe 3 sacolas com minhas coisas, jogou no chão perto do elevador. Camisetas, jeans, vestidos, tudo amassado e jogado. De uma sacola saía minha blusa de ficar em casa, cinza, aquela que eu usava à noite na cozinha com o livro. Ele jogou as sacolas e voltou, sem dizer uma palavra. A porta bateu. Depois ouvi o segundo trinco.
aquele que nunca usávamos. Eu fiquei no patamar com a bolsa e 3 sacolas olhando para a porta fechada. O elevador zumbia lá embaixo. Desci com a bolsa e as sacolas, chamei um táxi e fui para a casa de Lívia. Liguei para ela do carro. A voz saiu firme. Eu mesma me surpreendi e disse: Lívia, posso dormir na sua casa hoje? Eu e Rodrigo terminamos. Lívia não perguntou detalhes pelo telefone, só disse: vem. O apartamento dela cheirava a canela e algo assado. Ela preparava bolo quando eu liguei. Abriu a porta de avental, farinha na bochecha, olhou para minhas sacolas, para meu rosto e me abraçou sem perguntar nada. Eu fiquei na entrada dela, com o rosto no ombro dela, e não chorei. As lágrimas não vinham. Dentro havia vazio e agulha, como em um apartamento de onde tiraram os móveis. Sentamos na cozinha pequena dela, tomamos chá e eu contei curto, sem detalhes, sem emoções. Fatos, conversa, amante, palavras dele, contrato, coisas jogadas na rua. Lívia ouvia, e eu via os nós dos dedos dela ficarem brancos segurando a xícara. Ela disse: eu mato ele. Eu balancei a cabeça e respondi que não precisava matar, precisava pensar. A primeira noite na casa de Lívia eu não dormi. Fiquei no sofá dela debaixo da manta, olhando o teto e repassando na cabeça tudo o que tinha acontecido naquele dia, como quem passa contas de Rosário uma por uma. A conversa, as fotos, a voz dele galinha burra, o sorriso dele, as sacolas perto do elevador, o clique da fechadura. De madrugada, quando o céu começou a clarear, levantei, tirei da bolsa meu exemplar do contrato antenupcial e sentei na mesa da cozinha de Lívia. Eu não lia aquele documento desde a assinatura. 4 anos ele ficou na pasta, inútil, esquecido, como a pólice de seguro que se compra e torce para nunca usar. Agora eu lia à luz do abajur, devagar, linha por linha, como leio documentos de trabalho, atenta, profissional, sem emoção. Os 6 primeiros itens eram os esperados, tudo que Dona Lúcia ditou: apartamento no nome do marido, entrada considerada contribuição dele. Em caso de dissolução do casamento, a esposa não reivindica o imóvel. 7º item sobre bens móveis. 8º sobre contas bancárias. E depois o 9º. Eu li 2 vezes, depois 3. Depois fechei os olhos, abri e li de novo para ter certeza de que não era impressão. Todos os privilégios patrimoniais do marido, previstos nos itens de 1 a 6 do presente contrato, são anulados em caso de comprovada infidelidade conjugal por parte dele. Dr. Sebastião, o advogado idoso de paletó, amassado com foto de mulher jovem na mesa, inseriu essas linhas no contrato que Dona Lúcia preparou como armadilha para a nora. Ele inseriu quieto, imperceptível, entre dezenas de outros itens e subitens, e nem Rodrigo nem a mãe leram até ali. Eles viram o que queriam ver e assinaram. Eu fiquei à mesa segurando o contrato com as 2 mãos. Do lado de fora clareava. Em algum quintal um cachorro latiu. Eu tinha os prints da conversa, tinha as fotos da tela do notebook, tinha 4 anos de extratos bancários e recibos da reforma. E tinha o item 9º. De manhã liguei para um advogado e marquei consulta. O escritório ficava no térreo de um prédio residencial. Porta de vidro, placa, 3 degraus para baixo. Cheguei com as fotos impressas da tela e com o celular que tinha os originais. A advogada, mulher da minha idade, de óculos, cabelo preso com cuidado, me ouviu, olhou os materiais e certificou os prints da conversa sem perguntas extras. Ela trabalhou em silêncio, profissional, e só quando eu ia embora disse baixinho: boa sorte para você. Eu acenei e saí. No dia seguinte comecei a juntar o resto dos documentos. Extratos bancários de 4 anos, cada pagamento meu da prestação, cada transferência, recibos da reforma todos até o último, com valores, datas e dados dos prestadores, termos de recebimento de obra, notas de materiais. A pasta que eu mantive por 4 anos por hábito de contadora agora virava minha principal arma. Eu espalhava os documentos na mesa de Lívia, organizava por datas, conferia valores e me sentia como se preparasse balanço patrimonial e não base probatória para o juiz. Rodrigo nesses dias não ligou nenhuma vez, nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Como se eu não existisse, tivesse evaporado, sumido no nada assim que a porta se fechou atrás de mim. Ele trocou as fechaduras do apartamento. Eu soube por acaso.
quando passei para buscar as coisas que faltavam e a chave não entrou. Fiquei parada diante da porta com a chave na mão, girando para um lado e para o outro, e não conseguia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Depois guardei a chave no bolso e fui embora sem as coisas, sem escândalo, sem ligar para ele. As coisas podiam esperar. Havia coisas mais importantes. Uma semana depois de eu sair do apartamento, Felipe me ligou. Felipe era amigo de Rodrigo desde a faculdade. Estudaram juntos, começaram a trabalhar juntos, iam ao futebol aos sábados. Eu o conhecia bem. Ele ia à nossa casa. Jantamos várias vezes os quatro. Ele trazia namoradas que trocava a cada 6 meses. E sempre me tratou com simpatia. Ele ligou e disse que soube por Rodrigo do nosso divórcio, que estava chocado e que queria me encontrar. Só conversar, talvez ajudar em algo. Nos encontramos em um café perto do apartamento de Lívia. Felipe parecia perdido. Sentou na minha frente, girava a colher na xícara e não sabia por onde começar. Finalmente disse que conhecia um bom advogado de família, amigo de escola, rapaz competente, e que podia passar o contato. Eu olhei para ele, ele era sincero, dava para ver e agradeci, mas recusei. Disse, obrigada, Felipe, mas eu me viro sozinha. Ele insistiu, explicou que Rodrigo tinha agido baixo, que ele mesmo estava em choque, mas eu o interrompi não porque não acreditasse nas boas intenções dele, mas porque Felipe era amigo de Rodrigo, o amigo mais próximo, o mais antigo, e qualquer palavra minha podia chegar por Felipe ao ex-marido. Eu não podia me permitir isso. Felipe saiu intrigado. Eu vi ele parar na saída do café, ficar um tempo com as mãos nos bolsos da jaqueta, depois balançar a cabeça e andar para o carro. Ele não entendia por que eu recusei ajuda. Achava que eu era orgulhosa ou burra, ou as duas coisas. Ele não sabia, e eu não expliquei, que eu já tinha um plano, e que nesse plano não havia espaço para aliados casuais. Mas Felipe não era tão simples quanto eu pensava. No celular dele havia algo que eu não imaginava. Mensagens de voz de Rodrigo. Dezenas de mensagens enviadas nos últimos meses. Rodrigo gostava de mandar áudios longos, de vários minutos, especialmente quando bebia à noite depois do trabalho. Nesses áudios, ele contava tudo para Felipe, sobre Aline, sobre os planos de se divorciar, sobre o contrato que prendia Mirella a zero. Gabava-se, ria, dizia que a esposa ia chorar e sair sem nada, que a mãe tinha pensado em tudo, que o contrato era de ferro, que ele era gênio. Felipe ouvia e calava, sem saber o que fazer com aquilo. Ele não queria trair o amigo, mas o que ouvia nesses áudios não lhe dava paz. Passaram 3 semanas, depois 4. Eu entrei com um pedido de divórcio e me preparei para o juiz quieta, metódica, sem chamar atenção. Rodrigo, por meio do advogado dele, me mandou proposta. Divórcio por acordo. O apartamento fica com ele. Nada para mim. Eu não respondi. O advogado mandou segunda carta, mais insistente. Eu não respondi de novo. Então Rodrigo ligou pessoalmente pela primeira vez em um mês e disse irritado que eu estava enrolando, que o contrato estava do lado dele e que era melhor eu concordar de boa, enquanto ele estava disposto a ser pacífico. Eu ouvi e disse, nos vemos no juiz. Ele bufou e desligou. E uma semana antes da audiência, me chegou mensagem de Felipe. Curta. Mirella, precisamos nos encontrar. É importante. Nos encontramos no mesmo café. Felipe sentou na minha frente, colocou o celular na mesa com a tela para baixo e ficou calado um tempo. Depois disse que não dormia há 3 noites e que ia fazer algo depois do qual Rodrigo nunca mais falaria com ele. Virou o celular, abriu a pasta com os áudios e apertou play. A voz de Rodrigo encheu o espaço entre nós, presunçosa, um pouco bêbada, solta. Irmão, eu falei tudo com ela. Ficou bonito. Ela ficou parada, boca aberta, e eu li o contrato para ela. Cai fora. Mãe feliz. Aline está esperando. A vida está se ajeitando. Felipe olhava para a mesa. Eu ouvia a gravação e não me mexia. Quando terminou, ele disse, tem muito mais. Ele me contou meses planejando te jogar fora. Eu copiei tudo para um pendrive. Tirou do bolso um pequeno pendrive preto e colocou na mesa entre nós. Eu olhava para aquele pendrive, pedacinho de plástico onde estava gravada a voz do homem com quem vivi 4 anos. Voz que me dava bom dia e boa noite, que sussurrava palavras carinhosas no meu ouvido,
que agora se gabava para os amigos de como se livrou de mim com habilidade. Peguei o pendrive e guardei na bolsa. Olhei para Felipe. Ele estava encurvado, como alguém que acabou de fazer algo irreversível e ainda não sabe se foi certo. Eu disse obrigada. Ele acenou e não respondeu. Tomamos o café em silêncio e eu saí, sem olhar para trás, com o pendrive na bolsa e com o item 9 no contrato, sobre o qual Rodrigo e Dona Lúcia ainda não sabiam nada. A audiência foi marcada para quinta, 10 da manhã. Eu acordei às 6, embora acordar seja exagero porque mal dormi. Fiquei no sofá de Lívia, ouvindo o relógio bater na parede ao lado e repassando na cabeça tudo o que me esperava. Não era a primeira vez. Eu ensaiava esse dia havia uma semana. Toda noite eu espalhava os documentos na mesa, relia, verificava a ordem, trocava de lugar. Lívia olhava e dizia: "Você está como antes de uma prova." E eu pensava: não como antes de prova, como antes de cirurgia, onde o cirurgião é você mesma e não tem direito a erro. Levantei, tomei banho, sequei o cabelo, vesti um vestido cinza simples, abaixo do joelho, de mangas compridas, sem joias, só pequenos brincos de prata que minha mãe me deu nos 20 anos. A pasta com documentos eu preparei na véspera, tudo organizado em ordem em pastas plásticas com marcadores, extratos bancários, 4 anos de pagamentos da prestação, todo mês minha metade, recibos da reforma, valores, datas, nomes das empresas, termos de recebimento, prints da conversa de Rodrigo com Aline certificados por tabelião, 23 páginas, numeradas, encadernadas com carimbo do tabelião, e separado em um envelope pequeno, o pendrive de Felipe com as mensagens de voz. Lívia saiu do quarto quando eu fechava a bolsa. Ela ficou na porta de Robbie, rosto sonolento, e me olhou em silêncio. Depois se aproximou, me abraçou e disse baixinho: "Você vai conseguir." Eu acenei, peguei a bolsa e saí. Fui até o fórum de ônibus. Podia chamar táxi, mas precisava daquele caminho. 30 minutos de sacolejo, casas passando pela janela, paradas, gente entrando e saindo, para me concentrar. Eu sentava junto à janela, segurava a pasta no colo e respirava firme, contando inspirações e expirações. Na cabeça estava quieto, medo não havia. Havia outra coisa, densa e pesada, parecida com concentração antes do salto. O prédio do fórum ficava na esquina de 2 ruas, de 4 andares, tijolo cinza, com degraus largos e portas de vidro pesadas. Na entrada 2 homens de terno fumavam, advogados ou partes, não dava para distinguir. Subi os degraus, passei pelo detector de metais e encontrei o salão certo no 2º andar. O corredor era longo, com teto alto e fileira de bancos de madeira ao longo das paredes. No banco diante do nosso salão, Rodrigo já estava sentado, de terno azul escuro, camisa branca com gravata. Ao lado, homem de uns 40 anos de óculos com pasta de couro, o advogado dele. E um pouco mais atrás, em banco separado, Dona Lúcia de casaco bege, coluna reta, bolsa no colo. Ela sentava como quem não veio ao fórum, mas ao teatro, para um espetáculo cujo final ela já sabia. Rodrigo me viu e virou o rosto. Não acenou, não cumprimentou, só desviou o olhar como se desvia de estranho na fila. Dona Lúcia, ao contrário, olhou direto para mim com olhar longo e avaliador e sorriu de leve. Ela estava segura da vitória. Contrato no lugar, advogado pago, filho ao lado. A nora veio sozinha, sem advogado, com uma pasta qualquer. O que ela pode? Eu sentei no banco da frente, coloquei a pasta no colo e esperei. O advogado de Rodrigo falava baixo com o cliente, folheando papéis na pasta. Rodrigo acenava distraído, olhando o celular. Ele parecia relaxado. Homem que veio para a formalidade, para procedimento cujo resultado já estava decidido. Dona Lúcia também estava calma. Só ajeitava a bolsa no colo com movimentos pequenos e precisos, como gata que se acomoda antes de observar. A porta do salão abriu às 10h05. A secretária, mulher jovem com pasta, nos chamou para dentro. A juíza entrou alguns minutos depois. Mulher de uns 50 anos, robusta, de toga preta, cabelo curto e olhar cansado e afiado de quem viu divórcios demais. Ela sentou, abriu o processo, deu uma olhada na primeira página e começou seca pelo procedimento.
Nomes das partes. Objeto da disputa. Quem pede? Quais pedidos? Primeiro falou o advogado de Rodrigo. Ele se levantou, ajeitou o paletó e começou a expor a posição, confiante, fluido, como quem está acostumado a ganhar casos assim. A entrada do apartamento, recurso da família do marido, está documentado. O apartamento está no nome de Rodrigo. É fato. Existe contrato antenupcial assinado por ambos os lados que define claramente que, em caso de dissolução do casamento, o imóvel fica com o marido. O advogado falava e Rodrigo acenava, e Dona Lúcia, atrás dele, acenava também, sincronizados, como marionetes no mesmo fio. A juíza ouviu, anotou algo e virou para mim. Perguntou se eu queria dizer algo sobre o mérito dos pedidos. Eu me levantei e disse, calma, baixo, que não contestava o fato da entrada. Sim, o dinheiro foi dos pais de Rodrigo, é verdade. O advogado de Rodrigo acenou satisfeito. Dona Lúcia, atrás do filho, endireitou os ombros. Mas, continuei eu, tenho documentos que peço sejam juntados ao processo. Abri a pasta e entreguei à juíza a primeira pilha. Extratos bancários, 4 anos de pagamentos mensais da prestação, cada um da minha conta, cada um exatamente metade do valor total. 48 transferências, nenhuma faltando. A juíza pegou os documentos, começou a folhear. O advogado de Rodrigo franziu um pouco a testa, mas não se alarmou. Pagamentos da prestação da esposa não anulam o contrato antenupcial. Depois entreguei a segunda pilha. Recibos da reforma, conjunto completo, contratos com prestadores, termos de recebimento, notas de materiais, transferências bancárias, valor total que eu investi na reforma do apartamento com recursos próprios. A juíza pegou também, folheou, ergueu as sobrancelhas. A quantia não era pequena. Rodrigo e Dona Lúcia se entreolharam. Eu vi isso com visão periférica. Troca rápida de olhares em que se lia. E daí? Contrato é contrato. Rodrigo até se recostou um pouco na cadeira. Ele ainda tinha certeza de que não passava de tentativa de enrolar o processo. O advogado dele também parecia calmo, embora anotasse algo no bloco. A juíza terminou de estudar os recibos, levantou a cabeça e perguntou, tem mais alguma coisa? Eu disse, sim, tem, e pedi que o juiz prestasse atenção no contrato antenupcial, especificamente no item 9º. No salão nada mudou. As mesmas paredes, o mesmo cheiro de cera, a mesma luz das janelas altas. Mas eu senti o ar ficar um pouco mais denso, como antes da tempestade, quando o céu ainda está limpo, mas a pressão já caiu. A juíza pegou o exemplar do contrato antenupcial que estava no processo. Folheou as primeiras páginas. Rodrigo estava sentado, mão na mesa, dedos relaxados. Dona Lúcia, atrás dele, cruzou as mãos na bolsa. O advogado ajeitou os óculos. A juíza chegou à 7ª página, parou, leu em silêncio, depois ergueu os olhos e olhou para Rodrigo. Não para mim, não para o advogado, para Rodrigo. 1 segundo, 2. Depois leu em voz alta, tom neutro e oficial. Item 9º. Todos os privilégios patrimoniais do marido, previstos nos itens de 1 a 6 do presente contrato, são anulados em caso de comprovada infidelidade conjugal por parte dele. Silêncio. Um silêncio que tinha peso. Ele caiu no salão como placa e pressionou todos contra as cadeiras. Eu olhava para Rodrigo. A mão dele na mesa parou. Os dedos que pouco antes estavam relaxados na superfície polida se fecharam devagar. O rosto mudava, primeiro incompreensão, depois reconhecimento, depois palidez que subia do queixo, inundando bochechas, testa, orelhas. Ele ficou branco como papel e encarou o próprio advogado. O advogado folheava seu exemplar do contrato rápido, nervoso, e quando encontrou a página certa e leu, tirou os óculos devagar e colocou na mesa. E Dona Lúcia? Dona Lúcia estava sentada atrás do filho e não se mexia. O sorriso que durante toda a audiência viveu no rosto dela, fino, confiante, um pouco condescendente, apagava devagar, como vela que se apaga. Primeiro os cantos dos lábios, depois as ruguinhas nos olhos se esticaram, depois o rosto ficou imóvel, de cera. Ela olhava para a juíza e eu via os dedos dela na bolsa ficarem brancos de tanta força. A juíza colocou o contrato na mesa e me perguntou se eu dispunha de provas da infidelidade conjugal do réu. Eu disse, sim, e entreguei a ela os prints da conversa de Rodrigo com Aline certificados por tabelião. 20
e 3 páginas com datas. Conteúdo das mensagens, descrição das fotos. A juíza pegou, começou a folhear. O silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Depois tirei da bolsa o envelope com o pendrive e pedi que o juiz ouvisse as gravações. A juíza pegou o pendrive, passou para a secretária. A secretária inseriu no notebook e em 1 minuto a voz de Rodrigo encheu o salão, aquela mesma da mensagem de voz para Felipe. Irmão, eu falei tudo com ela. Ficou bonito. Ela ficou parada, boca aberta, e eu li o contrato para ela. Cai fora. Mãe feliz. Aline está esperando. A voz soava alegre, presunçosa, com aquele rouco característico de quem tomou uma taça ou 2 e se sente dono da situação. Rodrigo pulou. A cadeira atrás dele deslizou, rangendo no piso. Ele começou a falar alto, enrolado, pulando de um assunto para outro. Gritava que era falsificação, que as gravações eram forjadas, que ele tinha sido armado. Depois virou para o advogado e sibilou. Por que você não sabia desse item? Para que eu te pago? O advogado estava sentado com o bloco fechado e não respondia nada. Ele já tinha entendido que perdeu e agora pensava não no caso, mas em como explicar ao cliente que a culpa não era dele. A juíza pediu ao réu que sentasse e se comportasse conforme a ordem da audiência. Rodrigo sentou, pesado, como se as pernas tivessem falhado. O rosto dele, de branco, ficou vermelho. No pescoço pulsava uma veia. Ele olhava para mim. Pela primeira vez em toda a audiência olhava direto para mim e nos olhos dele não havia raiva, mas desorientação. Ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, que o contrato que a mãe preparou como escudo para ele e espada contra mim tinha virado e batido nele mesmo. O advogado de Rodrigo pediu a palavra. Levantou e tentou contestar. Disse que as gravações foram obtidas sem consentimento da pessoa gravada, que os prints podiam ser falsificados, que o item 9 foi inserido no contrato sem o conhecimento do cliente. A juíza ouviu e respondeu curto. Calma, sem levantar a voz. As mensagens de voz foram enviadas pelo réu voluntariamente para a terceira pessoa. Não é gravação oculta, são mensagens enviadas conscientemente ao interlocutor. Os prints foram certificados por tabelião. A autenticidade pode ser verificada por perícia técnica, que o réu tem direito de requerer, mas o conteúdo das gravações já confirma o fato da traição pela própria boca do réu. Quanto ao item 9, o contrato foi elaborado por iniciativa da parte ré, assinado voluntariamente por ambas as partes, assinatura do réu reconhecida. Leitura desatenta do documento não é motivo para declarar seus itens inválidos. Rodrigo tentou se levantar de novo, mas o advogado colocou a mão no ombro dele e segurou. Dona Lúcia atrás deles estava imóvel. Ela não tentava intervir, não sussurrava no ouvido do filho, não fazia nenhum gesto. Ela sentava e olhava para frente, olhar parado de quem acabou de ver ruir o prédio que construiu por anos. A juíza anunciou intervalo de 15 minutos. Eu saí para o corredor, sentei no banco e coloquei as mãos nos joelhos. Os dedos tremiam de leve, imperceptível, mas eu sentia esse tremor, não de medo, não de emoção, de tensão que se acumulou por 4 semanas e agora começava a soltar. Do salão vinham vozes. Rodrigo falava algo rápido e bravo com o advogado. O advogado respondia baixo. Depois a porta bateu e Dona Lúcia saiu para o corredor. Ela passou por mim até a janela no fim do corredor e ficou lá de costas para mim, olhando a rua. Os ombros dela estavam retos, a coluna reta, mas as mãos que seguravam a bolsa tremiam. O intervalo terminou. Voltamos ao salão. A juíza leu a decisão. Considerando as provas apresentadas de infidelidade conjugal do réu, o item 9 do contrato antenupcial entra em vigor. Os privilégios patrimoniais do marido previstos nos itens de 1 a 6 são anulados, considerando a contribuição documentada da autora no pagamento da prestação e na reforma do imóvel. O juiz determina a divisão do bem comum, o apartamento em partes iguais entre os cônjuges. Rodrigo estava sentado de cabeça baixa. O advogado dele guardava os papéis na pasta rápido, mecânico, sem olhar para o cliente. Dona Lúcia, na primeira fila, não se mexia. A secretária anotava algo. A juíza encerrou o caso, levantou e saiu pela porta lateral. Eu recolhi minha pasta, fechei a bolsa e me levantei. Rodrigo também se levantou, empurrando a cadeira com força e olhou para mim.
Ele queria dizer algo. Eu vi o maxilar dele tremer. Vi ele tomar ar, mas não disse nada. Talvez não achasse palavras. Talvez entendesse que qualquer palavra agora era inútil. Ele virou e saiu do salão primeiro, sem esperar a mãe. O advogado foi atrás dele no caminho, tirando o celular. Dona Lúcia levantou por último. Ela andava para a saída devagar, segurando a bolsa com as duas mãos. E quando passava por mim, parou. Por um segundo, não mais. Olhou para mim e eu vi nos olhos dela não raiva, não ódio, mas algo parecido com espanto. Como se pela primeira vez ela visse de verdade a pessoa que por 4 anos considerou um vazio. Ela não disse nada. Passou e saiu para o corredor. Eu fiquei sozinha no salão vazio. Sentei de novo na cadeira. Coloquei a pasta na mesa e fiquei assim 1 minuto ou 2. Só sentada, respirando, olhando o estrado vazio da juíza, as cadeiras, as janelas atrás das quais estava o céu cinza de outubro. Depois levantei, vesti a jaqueta, peguei a bolsa e saí. No corredor estava vazio. Rodrigo e Dona Lúcia já tinham ido. Desci a escada. Empurrei a pesada porta de vidro e saí na escada da frente. O ar estava frio, de outubro, com gosto de folhas molhadas e gasolina. Eu fiquei nos degraus respirando, só respirando fundo, com o peito inteiro, e não conseguia parar, como se todas essas semanas eu respirasse pela metade e só agora lembrasse como se faz. No degrau de baixo estava Felipe, mãos nos bolsos da jaqueta, gola levantada. No rosto expressão de quem veio e não sabe se sua presença é adequada. Ele me viu, endireitou e disse baixo que se eu quisesse ele podia me levar embora dali. Desci até ele e fomos para o carro dele em silêncio pela calçada molhada, passando por maples amarelos e carros estacionados. No carro ele não perguntou como foi. Viu pelo meu rosto. Ligou o motor, acendeu o aquecimento. Ar quente saiu das saídas de ar e eu senti meus dedos gelados começarem a descongelar. Felipe saiu do estacionamento e disse, olhando para a rua, que no fim de semana podíamos ir para fora da cidade, só respirar, passear, olhar a mata. Eu virei para ele e disse que ficaria feliz, mas que ele soubesse que para novo relacionamento eu agora não estava pronta. Ele acenou calmo e respondeu que não tinha pressa. Os dias seguintes passaram em papéis, formalização de documentos, negociações com o corretor, infinitas ligações e assinaturas. Eu entrei com pedido de partilha da minha cota e Rodrigo teve que colocar o apartamento à venda para me pagar a metade. Aline, aquela mesma colega por quem ele destruiu nossa família, sumiu da vida dele 2 semanas depois da audiência, quando soube que ele não teria mais o apartamento. Eu soube disso por Lívia, que soube por conhecidos em comum, e não senti nem satisfação nem pena, só compreensão cansada de que era assim que tinha de ser. Dona Lúcia, naquela noite depois da audiência, ligou para Dr. Sebastião várias vezes, uma atrás da outra. O velho advogado não atendeu. Ele um dia não conseguiu proteger a própria filha, que caiu na mesma armadilha. E 4 linhas em letra miúda na 7ª página foram sua quieta e tardia redenção. Responder por isso, ele não pretendia, e nem havia para quem. Eu aluguei um apartamento pequeno, de 1 quarto, no 4º andar com janelas para o pátio. Mudei minhas coisas, arrumei os livros na nova prateleira, pendurei as cortinas da mamãe. Consegui emprego novo em uma empresa de auditoria com salário 2 vezes maior que o anterior. Toda manhã eu levantava, preparava café, ficava na janela e olhava como no pátio as crianças iam para a escola, como a vizinha passeava com o velho cachorro ruivo, como o vento arrastava folhas pelo asfalto. E toda manhã Felipe ligava breve. Só para perguntar como você está? Precisa de algo? Eu pegava o telefone e sorria. O contrato que Dona Lúcia pensou como arma contra mim virou minha salvação. 4 linhas escritas pela mão de um homem que vi 2 vezes na vida mudaram tudo. Eu não sei se Dr. Sebastião pensava em mim quando inseriu aquele item, ou pensava na filha dele, ou simplesmente fez o que a consciência mandou, mas eu sou grata a ele, em silêncio, à distância, tão quieto quanto ele um dia inseriu aquelas 4 linhas no meu destino. E eu pela primeira vez em muito tempo sentia que respirava livre, que pela frente estava a minha vida e só eu decidia como ela seria. Obrigada por terem ouvido a história. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Se gostaram, inscrevam-se no canal. M.